Mas essa busca de seguidores nas redes sociais é um sintoma ou é uma consequência da ansiedade? Olha, não, eu acho que as redes sociais é um desenvolvimento do capitalismo informacional, do capitalismo de vigilância, como está na moda falar, do fluxo de informação e de conhecimento. Não acho que as redes sociais elas sejam responsáveis únicas pela ansiedade, porque a ansiedade que a gente está falando é uma ansiedade que surge dos vínculos materiais, sociais ao longo da modernização, né? E que se radicalizou nos últimos tempos. E aí as redes sociais são um agente ansiogênico, como a gente fala. E um agente ansiogênico de que forma? A sua vida deve valer likes. Certo? E aí você vira uma celebridade do nada. O que é uma celebridade do nada? É alguém que, na realidade, quer vender um suposto estilo de ser, que na realidade é um estilo banal, mas que de repente tem alguma coisa que parece interessante para um monte de gente banal, e aí você começa a ficar escravo, querendo cada vez mais, tendo mais seguidores. Redes sociais é uma escravidão, né? Ela é uma escravidão porque você tem que alimentá-la o tempo inteiro. Você vê isso tanto em PFs quanto em PJs, né? Quer dizer, tanto as PFs as pessoas ficam querendo saber o engajamento daquilo que elas fazem, ou da vida que elas têm, que hotel elas foram, a festa que elas fizeram, a roupa que ela está usando, quanto a PJ, né? A PJ no sentido da empresa que quer saber quantos seguidores e qual é o engajamento daquilo que ela faz. E aí você acaba ficando escravo, como a gente discutia aqui em alguns programas anteriores. Quer dizer, o marketing digital vira uma tal métrica da vida que é profundamente ansiogênica. Por quê? Porque a qualquer hora pode mudar, a qualquer hora pode cair o engajamento, ou pode subir do jeito que você não quer, e aí você não tem controle. Mas então existe também uma ansiedade, a ansiedade já atinge até as PJs, até as empresas, existe uma ansiedade empresarial, existe? Então, isso? acho que essa é uma questão bem interessante, né? Acho que as empresas, à medida que as empresas vão sendo transformadas em entidades de expectativa social, né? E como que elas se transformam em entidade de expectativa social? Na medida em que o marketing se torna fundamental. O tal do branding, né? Eles nem falam marketing nesse caso. E, nesse sentido, a imagem que a empresa tem é fundamental, né? É claro, isso depende de empresa para empresa, setor para setor, mas o processo hoje é quase universalizante. Como muito a imagem, certo? Como imagem e gestos das empresas fazem subir e descer o valor delas, inclusive na bolsa. Então, as empresas têm que correr atrás de certas tendências de comportamento para fazer com que a marca dela seja associada a algo que vai ser legal e vai criar um engajamento positivo ou engajamento construtivo. O resultado disso, Thaís, é que todo mundo fala só 3 ou 4 coisas e todo mundo só tem 3 ou 4 ideias. É claro que você inteiro ou você inteira é a mercadoria, no caso, né? E você está se vendendo o tempo inteiro. E o grau de ansiedade nisso é enorme, porque se você errar, se você falar uma frase ruim, ou se você for filmada do lado de alguém que é cancelado no dia seguinte, você pode dançar também. E como fazer então para a gente se livrar dessa ansiedade social, Pondé? Olha, eu diria basicamente 2 coisas. Primeiro, uma certa elegância. E o que eu quero dizer por elegância? Não querer ter tanto sucesso, não querer dar tanto resultado, não querer coisas demais. Certo? Quer dizer, também uma certa humildade no sentido de aceitar que você não é o senhor das coisas o tempo todo, né? São 2 coisas difíceis, mas elas são tão consistentes, como a gente fala em relação a esse tema, que a filosofia já pensa há uns 2000 anos, no mínimo, que muita vontade deixa você deselegante, deixa você babando, sem saber se comportar à mesa. Tem coisa mais horrorosa do que alguém que quer comer antes de todo mundo? Certo?
Então é isso que eu estou chamando de uma certa elegância, quer dizer, a elegância de você não querer tanto o tempo todo o sucesso do mundo. Quer dizer, então, que saber perder pode ser melhor para baixar a ansiedade do que conseguir vencer? Olha, acho que você fez uma definição, né? Eu já disse, já escrevi algumas vezes que o fracasso humaniza muito mais do que o sucesso. O fracasso te ensina que você nem sempre é o senhor das coisas. Você nem sempre tem um controle. E nesse sentido, você amadurece. Essa ansiedade, a qual me refiro, essa ansiedade que está inscrita no nosso modo de produção, essa ansiedade que faz parte da nossa vida do dia a dia, ela é uma ansiedade que não deverá diminuir. O que provavelmente vai acontecer é que a gente vai mentir muito sobre ela, a gente vai mentir, inclusive, dizendo que há formas de você combatê-la com sucesso, né? Veja bem que quem carrega hoje em dia, no plano da publicidade, o discurso sobre o modo de vida, isso é muito significativo, hein? Quem carrega hoje, quem faz, digamos assim, quem capitania a cultura dos modos de vida e de estilos de vida hoje na publicidade e nos comerciais são os bancos e as companhias de investimento. Isso deixaria qualquer marxista histórico e clássico com a orelha em pé, certo? Quem capitania o estilo de vida hoje na publicidade são os bancos e as empresas de investimento. É elas que dizem para você como seu estilo de vida deve ser: saudável, cheio de academia, cheio de desempenho, cheio de resultados e, ao mesmo tempo, cheio de momentos super felizes entre as pessoas, né? Então, eu acho que se a gente olhar para o século XXI, que a gente já está dentro dele, né? No mínimo na sua terceira década, o que a gente vê é muito provável que o século XXI, a ansiedade, mesmo aqueles que conseguem, sei lá, ir para Gonçalves, ir para Baleia, certo? E ficar... um erro epistemológico típico de quem vive em bolhas. É imaginar que o seu nicho é o mundo. Como pessoas que falam, não, mas a juventude hoje tem outra cabeça. Meu filho está em Londres, trabalha numa ONG de refugiados. Provavelmente você tem dinheiro, porque a maior parte dos filhos trabalham ou como motoboy ou em telemarketing, e não em ONGs em Londres lidando com refugiados, né? Se o seu filho está fazendo isso, é porque provavelmente você tem dinheiro para ter sustentado uma situação como essa. Então, há um risco de combinar nichos com os estratos sociais mais presentes, ou seja, há um risco de confundir marketing com sociologia. Isso é um fato hoje em dia. Então eu diria, fechando, o século XXI é muito provável que ele seja dominado pelo marketing e pela psiquiatria, como as duas forças, eu estou falando sociologicamente, as duas forças mais presentes. A psiquiatria, por conta do seu crescimento e das farmacêuticas serem as empresas de enorme força capital, o terreno da saúde mental é cada vez mais uma commodity gigantesca no mundo contemporâneo. E só deve crescer. Porque a vida, ao contrário do que diz o marketing, é muitas vezes infeliz e aquém do que a gente espera dela, né? Só não sabe isso quem mente, como o marketing. Então, quando você tem muita mentira, do outro lado você precisa de muito remédio, né? Para aliviar as experiências de frustração em relação à mentira. Não é à toa que a filosofia, desde a Grécia, né? E eu encerro por aqui, uma escola filosófica que está na moda, inclusive, chamada estoicismo, né? É uma escola que está na moda, inclusive, lá entre a moçadinha das Big Techs do Vale do Silício. Eu tenho por aí um livro que aparece o filósofo Marco Aurélio, né? Que é um filósofo que foi imperador romano, né?
e viveu entre 121 e 180 da era cristã, um dos maiores imperadores romanos, né? Que era um grande filósofo estoico. E esse livro tem um busto no Marco Aurélio famoso, que tem em Roma, que é o Marco Aurélio aparentemente tinha cabelos cacheados, né? Então um busto, ele morreu lá pelos 57, 50 anos de idade, e ele tinha cachos na cabeça, um cabelo cacheado, assim, né? Então um busto tem ele com os cabelinhos cacheados, assim, barba, e com um fio desse saindo do ouvido. É a capa do livro. Como aprender a viver? É como aprender a viver como imperador romano, o nome do livro, né? Que é um livro de estoicismo adaptado à autoajuda. Mas o que eu ia dizer sobre estoicismo é o seguinte: o estoicismo ele sempre fala para nós, e agora está na moda de novo, porque o estoicismo, uma das questões do estoicismo era como evitar frustrações na vida, né? E aí cita-se vários exemplos. E um dos focos da preocupação era como fazer a diferença entre o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar, né? Sabendo que só aquilo que eu posso controlar deve ser área dos meus projetos e expectativas. Porém, esse mesmo discernimento levava o filósofo a perceber que, infelizmente, a maior parte das variáveis da vida estava fora do controle dele. E que, portanto, ele precisava aprender a viver com o fato de que existe uma enorme dimensão na vida que você não pode controlar. E, portanto, a sabedoria não estava tanto associada ao que você pode controlar, mas é aprender a viver com aquilo que você não pode controlar. Certo? Então, numa sociedade pautada pela lógica da produção, do movimento acelerado e da realização da eficácia, não tem como não ser uma sociedade ansiosa. Não vai melhorar. Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade, né? Se a gente for na filosofia, fazendo um pouco de história, um pequeno recuo, para situar o conceito, como se fala em filosofia, né? O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Existe em português, que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. E é importante, esse autor é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, você tem um afastamento da sociedade rural, do mundo feudal, e, portanto, você começa a mexer nas coisas. É assim, você começa a ter muita opção, você começa a ter que fazer escolha, você começa a ter que tomar decisão, e, às vezes, não tem coisa mais infernal da vida do que você ter que fazer uma escolha. Você fica angustiado, mas você tem que fazer escolha o tempo inteiro. Os historiadores, então, situam a partir do século XVII, é um trabalho bem interessante, tem vários autores que tratam disso, de que a partir do XVII, com a urbanização crescente, com a entrada da lógica burguesa, quando a gente fala em filosofia lógica burguesa, não é lógica de shopping, né? Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito.
Essa é a ideia. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso filosoficamente é lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema.